Querido amigo mestre Robson Miguel, hoje vai contar para você a história da música, desde os primórdios da humanidade, como que o som foi sendo construído, como que a sonoridade da música nos alcança até os dias de hoje. Os mantras orientais, desde a época de Buda, usavam os sons dos sinos, dessas flautas, instrumentos, para encontrar o mundo espiritual, a espiritualidade, para entrar na dimensão do eterno, do Criador. Os religiosos também buscavam sons, acreditando que a definição de música é uma arte de você expressar os afetos da alma através do som. Bom, o homem tem uma alma, né? O corpo é como um carrinho, o espírito é a bateria que faz andar o carrinho. E quem dirige o corpo para o bem ou para o mal é a sua consciência julgadora, é a sua espiritualidade, é a sua alma. Então se pode estudar separadamente os três elementos. Robson, você estava falando sobre essa ligação da música, né, a arte maior, de conectarmos-nos com Deus, né? Ou seja, a essência da música foi sempre uma música de louvor. Nós temos talvez em Bach o maior representante dessa linha de pensamento, né? Que ele produzia 2, 3 músicas por semana para igrejas, né? Fala um pouquinho desse sentimento, da expressão da alma através da música na Idade Média, na época de Bach, e como que isso caminhou para os tempos de hoje. Bem, a gente sabe que Bach foi um dos grandes, né? Se tornou referência, embora antes de Bach nasceu em 1671, né, na era cristã. Bem antes, até então, a música era vista como uma forma de escrita um pouco rudimentar, que registrava as composições muito antigas do canto da terra, cantochon, ou o período gótico da música, assim escrita pelos grandes teóricos. Depois do período gótico, a música entrou numa área que ela sempre acompanhava a arquitetura. Não só na construção de palácios, templos e residências, por isso que tem um estilo gótico, de pintura, gótico de arquitetura. Ela entrou então no período da renascença, renascentista. Antes de Bach ainda, né? Então esses compositores da época não usavam muito acordes. Eram sempre 2 cordas tocando ao mesmo tempo, produzindo então aí músicas como essa. As cordas estão mais soltas? Sim. Composições com caráter muito antigo. Veio o período renascentista, renascença, depois veio o período barroco, que muita gente que pensa que barroco tem tudo a ver com Bach. Não. Quando o Bach nasceu, o período barroco já existia, né? Então ele fazia as composições contrapontistas também, né? Também usando 2 notas, né? E começando a usar então, finalizando suas frases com os acordes. Depois teve um período bastante curto da música, de 25 anos, que foi o período rococó, até desembocar no período então
da música clássica, da música de Bach, Beethoven, né? Enfim, depois do período clássico veio o período romântico, das grandes valsas, Strauss, Chopin, né? Aqui nós estamos fazendo uma resumida rápida como a música foi se evoluindo, né? Depois da música romântica veio o impressionismo. A música tinha agora a intenção de impressionar, ou melhor, e junto com o impressionismo, um pouquinho antes, o expressionismo, até chegar na música atonal, a música moderna, e desembocar no jazz, né? Aqui nós não estamos detalhando muitos estilos, mas porque o nosso programa ele tem um tempo também. Mas que relação tem o homem com Deus e a música? A música tem 3 partes. Melodia, que é ela que vai mexer com o espírito do homem. Se tem poucas notas, o espírito fica mais dolente. Se tem muitas notas, traz mais alegria. O ritmo mexe com o corpo do homem, porque o nosso corpo é ritmo. Sim. A pressão arterial é ritmo, a respiração é ritmo. Andamos no compasso. Então toda música que é rica em ritmo, ela mexe no nosso corpo. O corpo é ritmo. Por isso que os funks não tem muita melodia, às vezes até falada, mas você não consegue ouvir sem ao menos o corpo e o pé tá mexendo, porque ela é muito rica em ritmo, enquanto os filmes de terror trabalham mais a melodia, pouco a harmonia e pouco o ritmo, para trazer uma sensação de espírito de medo. Ou seja, a melodia mexe com o espírito do homem, o ritmo mexe com o corpo do homem e a alma é tocada pela harmonia. É a harmonia que mexe com a alma do homem. Por isso que Bach descobriu que as suas músicas poderiam, através de muitos instrumentos, mexer com a alma do homem. Ela remete à espiritualidade. Mas nós estamos falando, chegamos até 1800 aí pelo meu pequeno conhecimento musical, né? Então, assim, quando nós chegamos em 1900, apesar de ser no jazz, o jazz nós já estamos em 1900. Já. Tá? O jazz, por que ele é uma música negra norte-americana? Qual é o motivo de isso estar instalado tão especificamente numa zona geográfica dos Estados Unidos? Exatamente. Os negros, quando foram levados para os Estados Unidos, eles acreditavam que do mesmo jeito que Moisés foi enviado para libertar o povo do Egito, que Deus poderia quebrar o galho, também enviando um libertador. Então eles se apegavam em pedaços e trechos da Bíblia Sagrada e aí, em meio aos cantos de plantação, descobriam novamente a essência primitiva da música. A música dos negros eram chamada inicialmente de spirituals. Sim. Ou soul. Soul quer dizer alma. E a ideia era realmente provocar um lamento que chegasse até o Criador, pedindo em suas letras simples que viesse então o seu libertador. Inclusive, diz historiadores que até mesmo o slide ou o band esse remete à dor, ao choro, ao sofrimento, à súplica, remetendo novamente à música como uma expressão da alma, soul. O quanto que isso influenciou o rock? Bem, pós-guerra, os americanos começaram a descobrir que na Alemanha Hitler já usava o megafone e logo em seguida apareceu o microfone.
E nos cultos das igrejas batistas, eles usavam o contrabaixo de pau para reforçar o grave do coro das igrejas negras. E alguém, que não se sabe quem, teve uma ideia de pegar um microfone e colocar dentro do contrabaixo. E quando os negros tocavam sem o arco, eles viam então que o som parecia de pedras rolando. Nasce então a terminologia rock and roll, que é pedras rolando. Isso foi originário do som que o contrabaixo produzia ao reforçar os estilos do jazz. E usava então a escala pentatônica também. Até desembocar no rock, no heavy metal, no thrash metal. Essas... Dá para dizer que o rock seria o som esbranquiçado. Sim, que o Elvis trouxe? Justamente. Ele quis fazer uma derivada nisso. A música ela sofre uma constante evolução. E nessa história os americanos conseguiram influenciar muitas culturas. Hoje se fala do Jazz Brasil, que é a nossa bossa nova com improvisação de jazz. Se fala do jazz flamenco, flamenco jazz. Paco de Lucia chegou a gravar com áudio viola, né? Pat Metheny usando escalas flamencas no jazz. Hoje existe o samba rock, né? Sim. O samba rock, ou seja, o rock ele conseguiu influenciar em muitas culturas, né? Então, é interessante quando a gente para pensar, especialmente porque quando nos anos 60 surgiu essa bandinha aqui lá em Liverpool, né? Os Beatles. Ele exatamente não produziu rock, né? Quer dizer, ele trouxe talvez um pouco de lirismo para... Como é que você enxerga essa outra derivada que os Beatles fizeram? Eles começaram como rock e depois migraram para um outro cenário. Eu considero, sem desfazer dos nossos brasileiros compositores, o mundo tem uma dívida muito grande com o pessoal de Liverpool, com os Beatles em si, porque eles conseguiram transitar em quase todas as culturas. Eles conseguiram apresentar para o músico as músicas dos Beatles numa versão um pouco oriental, um pouco árabe também, um pouco francesa também. Chegaram ao ponto de fazer... A introdução de All You Need Is Love, né? Justamente. All You Need Is Love. Que era um hino pacifista juntando justamente a Inglaterra e a França no movimento. E não só influaram na música, como nos hábitos, na moda, no cabelo, no corte, no pensamento, usando a música como ferramenta. Eu quero chamar a atenção aí. A música sendo usada como uma ferramenta transformadora politicamente, socialmente, economicamente e espiritualmente do ser humano. Não mudou a essência. Nós temos, eu não sei se é saudosismo, né? Porque tem uma coisa interessante. Quando eu nasci em 1956, né? E no começo dos anos 60, ou seja, quando eu tinha 6, 7 anos, eu ouvia minha mãe no rádio, ouvindo o rádio, Carlos Galhardo, Petrônio, Silvio Caldas, e para ela aquilo já era um pouquinho de saudosismo.
Sim. E eu ficava pensando se ao envelhecer, se eu seria saudosista, se aquilo tá saudosista demais, né? Olhando hoje em dia, eu me sinto saudosista, meus amigos, todos o nosso entorno são saudosistas, porque nos dá a sensação que a música está mais pobre nos dias de hoje. Qual é a tua visão com relação a isso? Infelizmente, o mundo atravessa uma fase de uma crise não só espiritual, uma crise social, de perda de identidade, uma crise econômica, uma crise também na saúde, não só pela pandemia e outros males mais, mas também uma crise musical. Eu diria assim, a gente percebe que a música está em todas as esferas, desde uma penitenciária, um cabeleireiro, a música é usada como ferramenta para criar pensamentos políticos, como Hitler mesmo disse, que para unificar a Espanha ele usou a música, e o seu registro diz, e quando o povo cantou aquela música, passou a pensar como eu. Faz uma associação à figura. A música tem essa competência, né, de associar um momento, uma pessoa, uma lembrança. Em outras palavras, quando Mangravite comenta que a música também é uma ferramenta saudosista, ela tem esse poder de nos lembrar um momento de infância, um grande amor, a perda de um parente, de um amigo, um momento religioso, um momento de fé, um momento de alegria, de carnaval. Ou seja, a música, ela toca a alma do homem, ela tem esse poder. Infelizmente, o que nós ouvimos hoje não vem sendo, bem aqui no Brasil, o que eu poderia chamar de música. A música, ela tem 3 elementos, melodia, harmonia e ritmo. Então, muita coisa que nós ouvimos hoje, pensando ser música, é um desequilíbrio. Entendi. Muito claro, porque... É uma forma de arte que não deveria levar o nome de música. Deveria se chamar de outra coisa. Outra coisa. Porque eu posso ter uma expressão musical, rítmica, e que não seja musical. Eu posso fazer um ritmo. Que música é essa? Nenhuma. Isso não é música. E eu estou dentro de um ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eu estou aqui batendo um zanguebeta, da região de Benin, da região das Congadas, e não é música nenhuma. Porque está faltando a melodia e a harmonia. Sim, mas me remeteu para a África. África. Quer dizer, isso justamente. Há um envio sensação dessa associação, né? Perfeitamente. A música, ela pode indicar uma cultura, um povo também, né? Os sons, as escalas podem também nos lembrar, porque alguns povos, por exemplo, a escala descoberta, estudada por Pitágoras, antigamente não eram usados semitons. Então, quando eu iniciava essa mesma escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, o modo era chamado de jônico. Quando eu usava as mesmas notas da escala de Dó, iniciando do Ré, algumas músicas são compostas no modo dórico. Agora, curiosamente, se eu partir da nota Mi, o modo frígio ela nos remete à Espanha, porque é o mesmo modo da escala diatônica, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, porém as notas compostas a partir do 3º grau. Então você está observando que a forma como os graus se modificam, se assentam dentro da escala, pode nos remeter a determinadas culturas. Tem culturas que se popularizaram mais no uso do modo frígio, como Espanha. Outras culturas se adaptaram mais à escala pentatônica e safônica. Os negros, por exemplo, a escala Blue, que é uma escala que ela tem o 5º grau diminuto.
musical com alteração que nós não estamos acostumados a ouvir, né? Você tem dó, ré, mi, fá. Ó. Né? Então você vê que essa variação do grau quarto por quarto aumentada mostra que aquele povo se adaptou mais ao uso dessas ferramentas de mudanças dentro de uma mesma escala. E eles usam muito o mantra, né? Sim, sim. Que né? Isso é quase uma onda, posso chamar sistêmica? Pode chamar sistêmica, sim. Seria isso? Até porque existem alguns instrumentos naquela região que não possuem o traste. Então você consegue dar o semitom cromático ou semitom cromático. Cromático é isso. A nota não chega a ser meio tom. Diferença. Por exemplo, eu posso ter dessa nota Mi para meio tom acima, são 5 comas, 5 milímetros musicais. Para esse Mi virar Fá, ó. Virou. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. E o povo daquela região árabe, o povo hindu, usa muito para esses efeitos de estímulo, né? Da ligação entre o espiritual e o psíquico, né? Musical. A onda sistemática de um tom que não é meio tom. É uma nota que não chega a ser meio tom acima. Eu estava aqui pensando o seguinte, né? Assim como eu, muitas pessoas conhecem a sua história. Você foi um menino, você foi um engraxate, né? Fazia caixa de sapato, né? Para vender. Caixa para engraxates, né? Sim. E assim, você não tinha influência musical visível no seu entorno, porque você estava num mundo que não proporcionava, nem tinha ferramentas para isso. Nem condições Nem para condições. ter esse acesso a esse conhecimento. Sim. Você consegue lembrar o que pela primeira vez te impressionou, harmonicamente falando, vamos chamar assim? Poderia, sim. É uma coisa bastante curiosa da minha história, do começo musical, que, como comentei, meu pai ele era músico do exército e eu ouvi ele tocar músicas de qualidade no sax, chorinhos, né? Música de pixinguinha. E uma das coisas que muito me ajudou, acredite se puder, foi a época que eu nasci. Porque a gente ligava o rádio e era alimentado por músicas de qualidade. Éramos alimentados que para o cantor entrar numa televisão, numa rádio, tinha que ter qualidade. Para uma banda tocar na rádio, tinha que ter qualidade. Hoje em dia a mídia, ela infelizmente, ela enlatou, né? Ela busca a audiência. Em outras palavras, eu não preciso ficar preocupado quando eu vou num programa de televisão de mídia aberta em tocar uma música de qualidade. Se eu tocar qualquer besteira com violão nas costas, com certeza meu espaço vai ser maior, porque infelizmente a música de hoje está num estado tão degradante que as emissoras buscam audiência e não competência. Bom, para nós encerrarmos nosso papo de hoje delicioso, né? Já que o ravioli nos espera, né? Encerramos com... Mandolim, né? La verdadeira macaronada italiana como sonora do extravagante Madravite. Bom, Robson, eu queria te agradecer mais uma vez e falar uma coisa interessante. Você nos obriga a
enxergar a música, mesmo para as pessoas que não têm nenhum conhecimento musical como eu, de forma diferente, né? Essa ligação com o nosso universo, no nosso entorno, né? Muito obrigado pela sua amizade e pelos prazeres que você nos proporciona. Encerramos com Robson Miguel a edição de mais um Sustentabilidade. Até breve.